Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora com o título de Imaculada Conceição. A Virgem Maria tem inúmeros títulos, né? Nós podemos chamá-la, é a mesma Virgem Maria, a mesma Mãe de Jesus, que a gente chama ela de muitos nomes. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida e por aí vai. Uma infinidade de títulos. Mas todos os títulos é a mesma Mãe de Deus, é a mesma Mãe de Jesus, é a Virgem Maria. Este título da Imaculada Conceição é um título que foi assim ao longo dos séculos da Igreja bastante controverso, né? Ele já desde o século V, quando Santo Agostinho fala sobre Maria, né? Não só Santo Agostinho, vários outros santos, padres ali dos primeiros séculos, eles sempre defenderam a santidade de Maria, a virgindade de Maria, a pureza de Maria, mas alguns não conseguiam, né, dar o passo de dizer: ela já foi gerada no ventre da sua mãe sem o pecado. Alguns santos ficavam na dúvida, será que foi, será que não era, será que... E assim foi. Mas enfim, desde os primeiros séculos sempre se celebrou este título. Maria concebida sem pecado, a Virgem sem o pecado original. Ela que foi salva do pecado ou foi preservada do pecado em vista da morte de Cristo na cruz, que salvaria toda a humanidade dos seus pecados. Então ela já foi preservada em vista daquilo que viveria. Depois se celebra ao longo dos séculos, né, até que quando nasce o nosso pai, né, o nosso país, a nossa pátria mãe, o reino de Portugal, ali 1125, né, quando começa ali propriamente dito, já é sob o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Quando o nosso país, o Brasil, é criado, ele já é feito sob a proteção da Imaculada Conceição, já desde o princípio. E quando a Virgem Maria aparece aqui no Brasil sob o título de Nossa Senhora Aparecida, é justamente uma imagem da Imaculada Conceição. Então, nosso país deveria fazer neste dia de hoje, dia 8 de dezembro, uma grande festa para aquela que sonhou com a gente. Ela pensou em nós. Nós somos um povo criado a partir dos projetos de Deus através de Maria, da Imaculada Conceição. Vamos pensar um pouco a respeito da pessoa da Virgem Maria. A liturgia de hoje nos coloca diante também do contrário de Maria, Eva. Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram criados sem o pecado original. Eles eram também imaculados quando eles foram feitos. Porém, Adão e Eva cedeu à amizade com o diabo, acabou escutando o diabo, dizendo sim para o diabo e não para Deus. E ali nasce então o pecado original, o pecado fundamental. O pecado original é a desobediência de Adão e Eva. Este é o pecado original, o pecado fundante. A partir de Adão e Eva, Deus cria, ou melhor, a partir do povo de Israel, Deus cria uma nação, um povo, e deste povo vai sair justamente a Virgem Maria, de Maria vai sair Jesus e toda a história que nós já conhecemos. Mas quando você pega nas Escrituras, desde o pai Abraão até o último, lá Zacarias, né, o último que é o pai de São João Batista, você pode reparar que todos os grandes personagens bíblicos, eles tinham pecados e grandes pecados. Por exemplo, Abraão, ele teve um filho com a escrava Agar. Apesar de ser um pouco a cultura deles, daquele povo, ele teve um filho do adultério, né? Um filho de Agar. E depois, quando nasceu o seu filho primogênito, né, Isaac, ele mandou a escrava embora no deserto para morrer no deserto com o filho, que era filho dele. Então o pai Abraão também teve pecado. O salvador do povo, da libertação do Egito para a terra prometida, Moisés. O grande Moisés que falava com Deus cara a cara. Moisés matou um egípcio com as próprias mãos, ele mesmo assassinou
um egípcio, ele é assassino, o grande Moisés, né? Você pega os grandes reis do passado, o grande rei Davi. O rei Davi, além de ter cometido o pecado de adultério com Betsabeia, ainda pegou o marido dela, colocou na primeira fileira na guerra para que ele morresse. Indiretamente ele assassinou o marido da mulher, né? Depois ficou com ela, teve um filho, o filho morreu, uma série de coisas, e sem falar que as conexões que ele fazia entre os outros reinos para poder reinar e ter poder sobre várias nações. Davi se casa com mais de 1000 mulheres, faz muitos pactos com nações pagãs e no final da sua vida acaba se tornando pagão, abandonando o Deus de Israel. Salomão também, o rei mais sábio de toda a terra, acabou também abandonando o Deus verdadeiro e adorando outros deuses. O profeta Elias, o grande profeta Elias que todo mundo conhece, os rituais judaicos colocam uma cadeira no dia da Páscoa para que Elias entre e se sente na cadeira, aquela história toda. O profeta Elias, num embate com a rainha Jezebel, ele mandou matar 400 sacerdotes da rainha. Então, se você for pegar todos os grandes personagens bíblicos, todos eles estão marcados pelo pecado. As 4 mães de Israel, né? Ruth, Raabe, as 4 mães de Israel, todas elas pecadoras, tinham umas que eram até prostitutas. A Ruth era uma mulher muito boa, muito santa, mas não era do povo judeu, ela era estrangeira, né? Então você vai pegar todos os personagens, todos marcados pelo pecado. Mas quando você chega no tempo determinado por Deus, a Virgem Maria, ela é imaculada, sem pecado. E a história dela, dentro dos escritos bíblicos do Novo Testamento, eles são marcados por uma ingenuidade de Maria, como nós vimos hoje aqui no livro, né, no São Lucas, que quando o anjo se apresenta diante dela e a saúda, ela fica perturbada. Ela diz assim, como assim? O que você está fazendo aqui, né? O anjo, ave cheia de graça. O que está acontecendo? Não entendi. O que foi? Né? Você foi agraciada por Deus, você foi escolhida por Deus. Maria não entende muito bem o que é aquilo. Quando ele diz, você vai ter um filho. Ela diz, como assim um filho? Né? E por que Maria pergunta aqui, né, como assim um filho? Porque ela está prometida em casamento, já havia feito as primeiras núpcias, né, com José, o primeiro casamento. Mas ela não pretendia ter filho, ela pretendia viver a sua virgindade. Maria marca um novo tempo. E ele diz, não se preocupe, Maria, o que vai acontecer com você é obra do Espírito Santo. E depois a vida de Maria, ela é marcada pela presença de Deus, não só de forma espiritual, como os grandes do passado, Moisés, Elias, todas essas figuras que eu falei agora há pouco, não só de uma forma espiritual, mas de uma forma concreta. A Virgem gerou no seu ventre o próprio Deus. Ela carregou 9 meses na sua barriga, ela amamentou, ela trocou as fraldinhas dele, deu comida, deu papinha, ensinou ele a falar, ensinou as coisas humanas para o próprio Filho de Deus. Ela carrega ele nos seus braços. E depois, a igreja, o início do nascimento da igreja é todo marcado pela presença de Maria. O primeiro milagre nas bodas de Caná estava lá a Virgem Maria, aos pés da cruz estava a Virgem Maria com seu filho morto no colo, no dia de Pentecostes estava Maria, e ela vai marcando a história do povo de Deus, agora de uma forma luminosa. Quando São João escreve o Apocalipse, ele a descreve com toda esta graça e beleza. Eis que apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida do sol, tinha a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma estrela, uma coroa de 12 estrelas, e ele vai descrevendo a grandeza dessa mulher. Nem ela sabia que ela era tão grande assim. A única coisa que ela sabia é que ela amava Deus e queria fazer a vontade de Deus, e foi isso que marcou a vida de Maria, e ponto. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, vai levando Maria. Maria é então o protótipo de alguém que é santo.
ela é aquela que é livre do pecado, ela é a obediente, ela é a que gera o próprio Deus, ela é aquela que cuida da igreja, ela é a mãe carinhosa, ela é a mãe amorosa, ela é toda cheia de graça, ela é tudo isso. E celebrar esta solenidade e exaltar os méritos de Maria, ou a grandeza dela, não é fazer dela uma deusa, pelo contrário, é dizer o quanto Deus nos amou através de Maria. O quanto ela é uma obra perfeita criada por Deus para que a gente possa se encontrar com ela e nos braços dela caminhar até o Pai. Amar a Deus assim como ela amou. Então, hoje nós celebramos toda esta grandeza. É importante a gente lembrar alguns detalhes, né? Apesar de celebrar-se sempre a solenidade da Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada só foi declarado em 1854 pelo Papa Pio IX. E nas aparições de Maria, por exemplo, a Santa Bernadette Soubirous, ela diz: eu sou a Imaculada Conceição. Aqui no nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida é a Imaculada Conceição. Mas é bem interessante a gente notar esse detalhe aqui. Se o Senhor veio a primeira vez pelos braços, pelo ventre de Maria, a última vez que ele virá também será por Maria. E se ela está aparecendo em nosso meio, aparece aqui em Guadalupe, no Brasil, La Salete, Fátima e por aí vai, todas as aparições, talvez seja exatamente isto. A Virgem está preparando para que o seu filho venha e que ele não demore. Então hoje nós agradecemos a Deus por Ele ter nos dado esta tão grande mulher, tão especial mulher, a Virgem Maria. Aquele que quiser encontrar Cristo, vai ter que encontrar no colo de Maria. O Natal é justamente isso. Nós olharmos para ela e encontrarmos Deus no colo de uma mulher, no colo de uma virgem. Como o próprio profeta já dizia: eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho. É ela. Você quer encontrar Deus? Procura nela. Vá até ela. Busque a ela. Esteja com ela. Se dedique a ela. Se ofereça a ela. Pergunte a ela como é que ama a Deus. E ela vai te ensinar. Nós somos chamados hoje a olhar para a Virgem Maria. Hoje, 8 de dezembro, um dia tão grande, tão especial para a nossa fé, para o nosso país, para a nossa religião. E esta mulher tão extraordinária, tão grandiosa, tão luminosa, a gente pode tranquilamente e amorosamente chamar de minha mãe. Tem um fato bem importante. No Apocalipse também, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é a falsa religião. É um dos cavalos, né? É a falsa religião. E é interessante que quando uma pessoa entra numa falsa religião, a primeira pessoa que ele começa a detestar é Maria. Por que não briga com outras pessoas? Não, a briga tem que ser com ela. E por que a briga tem que ser com ela? Porque a última batalha será justamente travada entre a nossa general, aquela que comanda os exércitos de Deus, que é ela, e a descendência da serpente. Aqueles que odeiam Maria nem sabem, mas odeiam porque não fazem parte da geração da mulher, mas fazem parte da geração da serpente, que lá no Gênesis Deus já havia prometido: colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Se você não gosta de Maria, cuidado, que pode ser que o seu coração esteja sendo movido pelo diabo. Quem a odeia é ele. Porque tem este fato importantíssimo: em todas as almas humanas o diabo tocou, menos na alma de Maria, porque Deus a preservou desde o princípio. Deus é muito bom.